Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, duas comunidades irmãs. Na verdade, a comunidade do canal Paz e Bem é como um recorte, né? Acolhida no interior dessa grande comunidade já da Pós TV 247, do Brasil 247. Nós estamos falando, assim, de uma comunidade de 500 mil pessoas que são inscritas hoje, quase 500 mil pessoas, né? Estamos a caminho das 500 mil pessoas inscritas no 247, na Pós-TV 247, e estamos chegando em 20 mil pessoas inscritas no canal Paz e Bem. Então, é uma comunidade inserida no contexto desse projeto de um Brasil plural, democrático, que é muito representado hoje pela mídia democrática do 247, né? Mídia de diálogo, de conversa. E para conversar hoje aqui, estamos com alguém, estava falando um pouco antes de entrarmos no ar, estou gravando essa conversa, não está sendo ao vivo, então um pouco antes de entrar no ar, a gente estava dialogando sobre, a gente teve uma enxurrada de monge Marcelo Barros no canal Paz e Bem esses dias, para mim a grande alegria. Marcelo, e estamos juntos de novo, muito bom a gente estar. Uma alegria grande, Paulo. É sempre um prazer estar com você e com essa comunidade querida do canal Paz e Bem. Muito bom. E o Marcelo esteve este fim de semana em Belo Horizonte. Nesse fim de semana que passou, ele esteve em Belo Horizonte, que um pouco esteve no epicentro de um tema que é um tema fundamental para pensar a espiritualidade plural e de paz para o Brasil e para o mundo, que é o ecumenismo, que é o diálogo, né? Que é a aceitação do outro e da outra. Né? E o Marcelo passou por Belo Horizonte, está em Recife agora, está em casa de novo, mas passou em Belo Horizonte. Belo Horizonte esteve no centro, no coração de temas fundamentais para pensar o ecumenismo, como o Marcelo gosta de falar, né? O ecumenismo como uma aliança da humanidade para a vida. Né? Então, houve 2 episódios nos quais o monge Marcelo Barros acabou se envolvendo. O primeiro deles, que eu gostaria de fazer referência, e tem tudo a ver com o curso Retalhos da Nossa História, que foi ao ar esta semana, tá aí, né, um dia antes da nossa conversa aqui, foi ao ar o Retalhos da Nossa História, que é sobre os quilombos de Minas Gerais. A gente mergulhou na virada ali do século XVII para o século XVIII para a experiência múltipla. Foram centenas de quilombos de pretos e pretas que respiraram liberdade, que desejaram e lutaram pela sua liberdade nas Minas Gerais, com o professor e teólogo Pedro Lima Vasconcelos. Pois não é que o Marcelo esteve neste fim de semana num quilombo localizado no centro de Belo Horizonte? Conta essa história, Marcelo. No bairro Santa Teresa, que é um bairro central de Belo Horizonte, ainda com casas. Santa Teresa de Belo Horizonte, a mim me lembra um pouco Santa Teresa do Rio de Janeiro, aquele bairro mais antigo, aqueles casarões, né? E no meio daquele bairro de classe média, já bem central na cidade de Belo Horizonte, de repente, um pequeno corredor assim, entre 2 construções e um pátio e um ambiente em comum. Vila Teixeira. O quilombo da Vila Teixeira, conforme fui ontem, eu não conhecia, não sabia nada. Eles atualmente persistem 16 famílias, já como consequência de todo um processo de pressão social e de expulsão. E essas famílias estão sendo pressionadas, a gente poderia dizer, ameaçadas de expulsão, para que se construa lá o que se quer construir sempre em centros de cidade. Edifícios, falam em um hospital da Unimed. Então, o antigo herdeiro daquela propriedade, que o avô permitiu que os negros morassem ali. Eles agora têm direito de uso capião, quase 100 anos em que eles estão morando lá,
E aí agora o rapaz que diz que é proprietário da terra quer tirá-los. Então, ontem era um evento que começou à tarde, foi até alta noite. Eu estive lá mais ou menos às 19 horas até às 20 e tanta, e dei uma palavra para eles. Havia muita gente, e muita gente da cidade envolvida naquela luta, naquela resistência, uma coisa muito bonita. Tanto gente de classe política, como professores da universidade, como amigos, militantes sociais, muita gente boa. Para mim foi uma coisa muito significativa, porque nós estamos numa semana em que a gente recorda, de um lado, no dia 19 de julho, o dia em que os sandinistas libertaram a Nicarágua da ditadura Somoza. Depois, hoje, já não é mais isso, mas a revolução não é apenas uma obra de governo, ela é um processo. E este processo, nas bases, continua na Nicarágua. E anteontem foi o aniversário disto. Quinta-feira próxima, 25 de julho, a gente tem o aniversário da Revolução Cubana. Então, pode ser contra, pode ser a favor, alguém diz eu não gosto de violência, mas o fato é que foi um fato que mudou o século XX. E quando a gente desce em Havana e vê aqueles grandes cartazes que dizem bem-vindo ao primeiro território livre das Américas, não deixa de ser comovente. E é interessante porque nessa mesma semana, 24 de julho, dessa vez lá no século XIX, XVIII, nasceu Simão Bolívar, o libertador. E ele foi o primeiro intelectual latino-americano que dizia é preciso passar da senzala para o quilombo. Ele tinha outra palavra, na Colômbia, quilombo se chama palenque, não é quilombo, mas é a mesma coisa. Significa uma espiritualidade que é de resistir, que é de sofrer, que é de... Né? Agora tem que ser a de se libertar, tem que dar um passo além. E isso é um símbolo muito bonito do quilombo. Infelizmente, Mauro, o Brasil está se transformando numa grande senzala. Quando você passa nas ruas de Recife, do Rio, de São Paulo, da sua cidade, da cidade de cada um dos que estão aqui conosco nessa comunidade Paz e Bem, olha para quantas pessoas na rua. Pergunte se há 5 anos atrás, 6 anos atrás, era assim. Tinha gente na rua, mas multiplicou-se, é uma coisa por não sei quantas vezes, né, mais a população de rua. E mesmo as pessoas que não estão na rua, o desemprego atingindo milhões e milhões de brasileiros. Agora, esse anúncio de que quem não se aposentou vai se aposentar quando morrer. Então, há uma situação, né? O Brasil está imerso numa espécie de mística de senzala. E é preciso mudar isso para uma mística de quilombo, de resistência, de unidade, de organização e de enfrentamento do mal para a libertação. Então, é muito bonito ver uma comunidade assim por causa disso. O que é que isso tem a ver com o ecumenismo? É de que ecumene é toda a terra habitada, em grego. E a palavra ecumênico é a mesma palavra que ecologia, economia, diz respeito à administração da casa comum, ao cuidado com a casa comum, como diz o Papa. Então, o ecumenismo não é, como muita gente pensa, um movimento meio de diplomacia
eclesiástica para criar uma espécie de superigreja. Não. Ela é um movimento para colocar as igrejas, e se a gente falar em ecumenismo das religiões, colocar as religiões a serviço de uma aliança da humanidade pela vida. E, nesse sentido, temos que partir de baixo. E, por isso, a questão dos quilombos é fundamental. Que bonito, Marcelo, essa sua imagem, que é sair da mística da senzala para a mística do quilombo, é um achado, maravilhosa mesmo, muito, muito bonita. E buscar recolher, beber desse poço, né? Beber dessa fonte que é o povo brasileiro. Uma das constatações que a gente faz no curso Retalhos da Nossa História, o curso que o presidente Lula pediu para a gente fazer, que é mergulhar na história do povo brasileiro, é que, ao contrário do que falam as elites, que dizem que o povo brasileiro, né, que os pobres, os sem teto, os sem terra, os sem nada, são vagabundos, malemolentes, né, gente passiva, o que a gente tem constatado ao longo do curso, Marcelo, é assim: instala-se a situação de opressão, ato contínuo e imediatamente começa a resistência. Os quilombos não foram uma criação 10, 20, 50, 100 anos depois da instalação da escravidão. Eles foram um ato contínuo. Onde se instalou a escravidão, começou a haver quilombo simultaneamente, né? Esse desejo de liberdade do ser humano. Né? 17, 1600 e pouco, aqui em Pernambuco. O Quilombo dos Palmares foi destruído em 1697, depois de ter resistido 30, 40 anos. E nunca deixou de haver quilombos no Brasil inteiro. Uma vez eu li uma estatística na época do governo Lula de que haviam mais de 400 quilombos no Brasil. Quer dizer, quando a gente diz quilombos, significa comunidades remanescentes de quilombolas, que foram quilombos na época da escravidão e hoje mantém esta mística dos quilombos. Então, se chamam comunidades remanescentes de quilombolas. A maioria comunidades negras, mas também é muito bonito encontrar também ecumenicamente índios, brancos, pobres de todo tipo, todo mundo constituindo, né, uma mística de quilombo. É uma beleza. E se a gente fala, né, se você fala numa estatística de 400 quilombos identificados no governo Lula, como nunca houve diálogo entre as elites do país e os quilombos, a política sempre foi de terra arrasada, a gente pode falar com certeza em mais de 1.000, sei lá, milhares de quilombos que existiram ao longo da história e que a gente não tem mais notícia nenhuma deles, porque eles foram completamente dizimados pelos bandeirantes, pelos capitães do mato, pelas milícias das elites, né, ao longo da história. É muito bom quando a gente, hoje em dia, vive num Brasil governado por um capitão do mato, justamente, pensar que nunca os capitães do mato conseguiram eliminar os quilombos. Mataram lideranças, dizimaram alguns, outros surgiram. Então, e hoje as cidades brasileiras que são vindas, originárias de quilombos. A cidade de Cavalcante, em Goiás, ela é até hoje uma comunidade de quilombolas. O município, e é muito perto de Alto Paraíso, uma região belíssima. Então, em Goiás há vários quilombos, em Pernambuco também, no Maranhão é dos estados que mais tem quilombos no Brasil. E é interessante, aqui do Recife, no bairro central do Recife, se chama Zumbi. E eu perguntei a um historiador por que esse bairro se chama Zumbi. Porque era um antigo quilombo. Aí eu fiquei, digamos, contente com a resposta de saber que ali havia um antigo quilombo. Mas depois eu me dei conta
de que havia um antigo quilombo como quilombo, mas que o bairro Zumbi de hoje em dia, uma multidão de pobres, em casas pequenas, em uma vida que você fica dizendo como é que resiste, como é que sobrevive. E, entretanto, é um bairro que revela aquilo que as culturas negras mostram: muita alegria, muita animação, muito samba, muito carnaval. E, nesse sentido, continua sendo um quilombo. Não mais um quilombo, vamos chamar assim, étnico como antigamente, porque ali já está tudo misturado, a população inteira de subúrbio, mas, ao mesmo tempo, a mesma mística, consciente ou não consciente, religiosa ou não religiosa, mas essa mística da vida, essa mística do bem viver, né? Muito grande, que a gente tem que contemplar, tem que valorizar e tem que agradecer aos pobres de nos restituírem isso. Que maravilha, Marcelo. E Não se o é? monge Marcelo Barros esteve esse fim de semana, né? No domingo teve lá no Quilombo dos Teixeiras, no centro de Belo Horizonte. Ao passar por Belo Horizonte, ele também acabou involuntariamente lá e envolvido numa história dramática, mas ao mesmo tempo bela, da resistência do povo brasileiro. Que história é esta? Existe um grupo de Teatro e Cultura em Belo Horizonte, que se chama Academia Transliterária. Este grupo construiu uma encenação para que já andou pelo Brasil e que ia ser levada na virada cultural de Belo Horizonte, esse fim de semana. Esse fim de semana passado, agora, teve uma virada cultural em Belo Horizonte. Que encenação é esta? A coroação de Nossa Senhora das Travestis. Uma maravilha. Muito bonita, muito bonita. Se a gente pensa em ecumenismo, essa é uma expressão maravilhosa do ecumenismo. Pois bem, na sexta-feira, pressionado pelo cardeal arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor de Azevedo, que é o presidente da CNBB, que lançou uma nota feroz conclamando uma verdadeira cruzada santa de católicos contra as travestis, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, cancelou, proibiu, vetou, censurou liminarmente a encenação da coroação de Nossa Senhora das Travestis. Quem já assistiu à encenação, quem já assistiu diz o seguinte: é tocante, é bonita, é uma manifestação do desejo da comunidade das travestis de serem acolhidas no colo de Nossa Senhora. E o Marcelo escreveu um artigo de grande impacto, grande repercussão, que a gente publicou, que ele publicou no site dele, marcelobarros.com, e que a gente publicou no Paz e Bem também, teve uma repercussão muito grande, falando exatamente sobre esse episódio. Marcelo, qual é seu pensamento sobre sobre a coroação de Nossa Senhora das Travestis? Mauro, eu não vi a peça, escutei também pessoas que me disseram que é bonita, mas, independentemente do fato de ser bonita, de ser bem feita, de ser um espetáculo de arte profundo, o que me tocou nessa história toda é a igreja censuradora das artes, a hierarquia se sentindo dona dos símbolos religiosos, proprietária, com o direito de dizer pode e não pode, e de intervir na sociedade civil, e de uma forma desamorosa. Eu não estranho que a Arquidiocese de Belo Horizonte, e eu estou dizendo isso sem querer entrar em polêmica, que publica no seu site artigos dos cardeais que são contra o Papa Francisco. 2 artigos dos cardeais que são os maiores inimigos do Papa Francisco.
2 artigos contra o Sínodo da Amazônia, portanto, contra tudo que o povo brasileiro, os índios, os pobres, estão precisando agora. E não publica uma linha do outro lado. Não pede a nenhum de nós que responda àqueles ataques. Então, não parece espantar muito que esse mesmo grupo se coloque na defesa do que eles chamam a moral católica contra um grupo de travestis. Então, para mim, Mauro, o que me choca, o que me toca, o que me dói é que chega um momento que a gente quase tem a tentação de dizer, meu Deus, é como diz um ditado brasileiro, com amigos assim não se precisa de inimigo. Quer dizer, Deus, tendo do lado dele pessoas assim, me lembra uma frase, um pensamento do cineasta Woody Allen, aquele cineasta norte-americano. Ele disse, Deus deve ser um cara bom, mas os amigos dele não recomendaria ninguém. Então, como se dizer amigo de Deus num contexto desse? Então, eu me senti obrigado. Eu sou uma pessoa de caráter afetuoso, eu não gosto de brigar com ninguém, eu tenho horror a pensar que eu ofendi ou magoei qualquer pessoa. Horror. Mas me senti obrigado, em consciência, a escrever uma carta pública para o grupo vítima dessa opressão, vítima dessa repressão, dizendo: não misturem, não confundam isso com Deus. Deus é amor. Não confundam isso com Jesus. Jesus, na cruz, entregou a mãe dele à comunidade representada na pessoa do que o Evangelho chama de discípulo amado. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Então, Jesus empresta com alegria a mãe dele para que vocês a considerem Nossa Senhora dos Travestis. E ela fica muito honrada de ser. Muito mais do que ser Nossa Senhora dos Banqueiros, do que ser Nossa Senhora dos Militares. Aqui no Recife tem uma igreja chamada Nossa Senhora da Conceição dos Militares. Nunca vi nenhum bispo, nunca vi nenhum cardeal que tenha achado que isso magoa, ofende ou ataca a Virgem Maria ou Jesus. Você já viu? Não, não vi. E aí Nossa Senhora pode ser Nossa Senhora dos Militares. E está tudo bem. Está tudo bem, Nossa Senhora. Por que não cria uma dos armamentos, da bomba atômica? Agora, Nossa Senhora dos oprimidos, Nossa Senhora dos pequeninos e Nossa Senhora da dignidade humana, porque eu não quero tratar os travestis como coitadinhos. Não são. Pessoas humanas, dignas, que estão se articulando, que estão se organizando, como a gente falou dos quilombolas. Então, é fundamental a gente dizer, então eu também sou travesti. Nós todos estamos na mesma luta, na mesma causa. E qual é a causa? A causa da vida, a causa da dignidade humana para todo mundo, a causa da justiça. Por isso eu escrevi. Espero não ter ofendido, né? Seu artigo é muito sereno, muito bonito, Marcelo, e de fato são dezenas, centenas, talvez incontáveis representações de Nossa Senhora ao redor do planeta. Eu queria que alguém que fez esse ataque a esta encenação
da coroação de Nossa Senhora das Travestis, me explicasse teologicamente por que é que não pode ter uma Nossa Senhora das Travestis. Qual o motivo? Qual a razão? Não existe sustentação teológica para isso, Marcelo. Eles não viram a peça, eles não procuraram ler, eles não sabem nada, simplesmente foram... O discurso, a notícia que se tem é que foram assessorados por um deputado da extrema-direita, ligado a movimentos carismáticos, à Canção Nova, e ele caiu nessa, uma armadilha. Sim. Não, eu me lembro, Marcelo, até escrevi isso num artigo hoje, falei no Paz e Bem, hoje não, segunda-feira, né? Hoje já não é mais segunda-feira, nessa segunda-feira, sobre o seguinte: nos anos 1980, início dos anos 1990, a AIDS dizimou as comunidades gays ao redor do mundo. Foi um negócio assim, quem não viveu aquela época não faz ideia do terror, do sofrimento, da dor que foi aquilo. Foi um negócio assim, a peste, né? Imagino que foi a peste negra na Europa, na Idade Média, foi algo parecido com isso, um negócio, uma mortandade que parecia sem fim. E o que aconteceu? Começou na França e depois se espalhou pelo mundo. Os gays assumiram para si, como seu santo protetor, São Sebastião. Então, toda a comunidade gay que você ia, e você vai até hoje, toda casa de casais, ou de famílias, ou de pessoas gays que você vai até hoje, tem lá um altarzinho para São Sebastião, porque São Sebastião tem essa representação com uma estética homoerótica, e olha, isso não foi invenção do século XX. Né? Eu coloquei na capa do Paz e Bem. Tem lá uma pintura dele da escola de Perugino, de 1500, é uma representação absolutamente homoerótica desde sempre. E a igreja nunca protestou por essa assunção de São Sebastião pela comunidade gay. Eram outros tempos, né, Marcelo? Não são esses tempos agora do neofascismo, da intolerância. Mas a igreja sempre acolheu esta captura bonita de São Sebastião pela comunidade gay com afeto, com carinho, como uma expressão de amor, né? Eu tenho a tentação de comentar com você e com os irmãos aqui da nossa comunidade que esses fatos coincidem com um evento também muito pesado, que é o lançamento no Brasil do livro do jornalista francês Frédéric Martel, que lançou o livro agora na Flip, na Feira Literária do Livro em Paraty, e é um livro que é best-seller no New York Times, que foi o livro mais vendido na Itália nos meses de fevereiro, março e abril, não sei se continua agora, que está traduzido em várias línguas, francês, inglês, alemão, holandês, e que agora sai no Brasil com o título de No Armário do Vaticano. E o subtítulo desse livro é Sodoma, homossexualidade e poder na Igreja Católica. O livro tem uma tese, ao meu ver, controversa. Eu não estou fazendo propaganda do livro, eu estou colocando como um problema, um desafio. O jornalista, durante 4 anos, percorreu 30 países, entrevistou 40 cardeais e bispos, e ele denuncia que existe uma espécie de, não como na época do Bento XVI se chamou no Vaticano, um lobby gay. Ele disse é pior, não é apenas um lobby, é um sistema, é uma coisa que entre si se chamam de paróquia. Alguém é da paróquia, aquele ali não é da paróquia. E aí ele disse, eu sou gay, o jornalista diz assim, eu não quero denunciar ninguém por ser gay, mas por ser hipócrita, por ser um sistema que é de extrema promiscuidade, quase prostituição gay,
e, ao mesmo tempo, homofobia, moralismo e condenação. Então, como uma máscara, como um véu que esconde essa realidade, que justamente não é uma realidade digna, como é a homossexualidade, o homoerotismo, etc. Não é. É uma espécie de depravação oculta, a gente sabe muitas vezes até com menores, por dinheiro, pelo poder, e aí muito ligada à direita em todo o mundo, à extrema-direita. E o livro revela isso. Pessoalmente, eu sou a favor da denúncia de pessoas que utilizam o poder para oprimir, que utilizam o dinheiro para escravizar pessoas. Então, acho que tem que denunciar, sim. Agora, acho que ele podia ter feito mais distinções. E, às vezes, ele coloca nome e sobrenome de pessoas que têm sua honra estragada, sem provas e, muitas vezes, sem necessidade, no sentido de que há uma diferença entre um determinado cardeal que se descobre que é dono de uma sauna gay em Roma, é muito diferente de um padre ou mesmo bispo que cometeu um erro e é exposto por isso. Então, eu penso que hoje em dia, Mauro, o problema na Igreja Católica é isso que ocorreu em Belo Horizonte agora. É a doença do poder, é a divinização de um autoritarismo em nome de Deus. E o resto é resto. O resto vem daí. Que seja a questão gay, que seja a pedofilia, que sejam outras questões. Então, é isso que nós precisamos libertar a Igreja. E eu diria hoje, mais do que libertar a Igreja, libertar Deus desta imagem de monarca cruel, repressivo e odiento. Você concorda comigo? Totalmente, sim, sim. A gente quer vida, a gente quer vida e abundância, a gente quer amor. E se há uma definição de Deus ao longo da história da humanidade, só tem uma. Deus é amor. Acabou. Deus é amor. Eu fiz o curso de ecumenismo do CESEP, de segunda e terça-feira, sobre este assunto da aliança da humanidade pela vida, que é um desafio muito grande hoje. Porque quando você tem uma direita na Europa, aqui na América Latina, que está tomando conta de tudo, ou você se articula também em termos mundiais, não à esquerda, também, mas eu vou além disso, a sociedade civil. E o Fórum Social Mundial, há 19 anos, 18 anos atrás, quis isso e fez isso. Mas tomou algumas decisões. Por exemplo, o Fórum Social Mundial não tira conclusões. Ele entrega às organizações de base. Mas muita gente hoje percebe que tem que tirar conclusões, que tem que ter decisões, que tem que dar uma orientação, porque o pessoal precisa. Então, por exemplo, eu estou ligado a um grupo que se chama Ágora dos Habitantes da Terra, que começou na Europa e já está em vários continentes, muitos movimentos de base, muitos intelectuais, e eles têm 3 propostas. A primeira proposta é a proposta de se constituir como uma OMU, não somente ONU, mas OMU. A ONU é a Sociedade das Nações Unidas, então é nações, é governos. A Organização dos Habitantes da Terra se chamaria OMU, Organização Mundial, MHU, da Humanidade.
Então, para falar em nome da humanidade, para dizer o que a humanidade pensa de tanta coisa que está acontecendo, ninguém fala em nome da humanidade. Então, é um grupo que está tentando trabalhar nas bases para o pessoal de base poder dizer: nós temos direito a falar em nome da humanidade. E quem fala em nome da humanidade não pode ser só os governos. Então, essa é a primeira proposta. A segunda é de emitir carteiras de identidade de cidadãos da Terra, ou de habitantes da Terra, dada para o pessoal que não é cidadão hoje em dia, que não tem documentos, que não tem direitos humanos. Então, gente de rua, migrantes clandestinos, pessoas que estão em situações assim muito difíceis, né? Então, receber uma carteira de identidade de cidadão da Terra. Em lugar nenhum do mundo você é estrangeiro. Nós todos somos irmãos e irmãs. É claro que isso não tem valor jurídico. A gente não vai conseguir que os governos aprovem isso, mas o fato de se começar um trabalho de base, se começar pelos grupos, vai criando um movimento, né? E a terceira coisa, ir elaborando uma carta das declarações dos bens comuns da humanidade: a água, o ar, a terra, o saber, a educação, a saúde, que não podem ser mercadorias, não podem ser privatizadas. Então, é um grande trabalho. Nesse grupo, Mauro, tinha um amigo, um pajé, um índio, do povo Chucuru, de Pesqueira, aqui em Pernambuco, que ainda estão vivendo a dor da morte do cacique Chicão Chucuru, assassinado há alguns anos, pela questão da terra. E o Gil do Chucuru, que estava ali, no final do curso, veio na minha direção e disse: este símbolo é o símbolo da sabedoria divina que vem sobre as pessoas, e as pessoas são encarregadas de passar uns para os outros. E eu coloco em você. E você fica com essa missão de espalhar sabedoria por todo esse mundo. E eu recebi isso com uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma grande graça divina. E se eu pudesse aqui agora, no canal Paz e Bem, eu colocaria esse cocar na cabeça do Mauro e aqui na cabeça de cada um de vocês que estão aqui me vendo, homens e mulheres, irmãos e irmãs, para que a gente juntos espalhe pelo mundo a sabedoria do amor. Nossa, Marcelo, que maravilha! Vamos encerrar, então, recebendo esse presente, que vem pela mão do Marcelo Barros, né? Não é dele, mas vem pela mão dele para todos nós, esse cocar da sabedoria, sabedoria do amor. Queria terminar, então... Do povo Chucuru. Povo Chucuru. A sua bênção, iluminado pelo povo Chucuru, Marcelo, iluminado pelos quilombolas de Belo Horizonte, iluminado pelas travestis, que você pudesse nos abençoar ao final dessa nossa conversa. Quando a gente fala em bênção, a gente fala em bem dizer, quer dizer, dizer o bem. Hoje em dia, há no Brasil uma onda que, inclusive, às vezes contagia em nós, né? Também, não só na direita, e a gente acaba falando mal. Então, a bênção é uma vocação de Deus. Na carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, o apóstolo diz: vós fostes chamados para a bênção. Há uma vocação de abençoar. Quando eu era menino, sempre a gente, menino, pedia benção pai, benção mãe, benção os mais velhos, né? Hoje se perdeu um pouco. Então, é nesse sentido de dizer o bem, de passar uma energia amorosa e uma energia de humanidade que ninguém pode tirar de nós.
podem fazer reforma da Previdência, podem piorar muitas condições de trabalho, o Brasil ser uma espécie de ditadura que a gente vai ter que voltar àquelas lutas da época da ditadura militar, mas essa amorosidade que Deus nos dá, ela é um tesouro em mim, em você, em todos nós, que ninguém pode tirar. Então, que Deus abençoe, fortaleça este amor e faça de cada uma de vocês pessoas de amor, agora e sempre. Amém. Axé. Axé. Paz e bem para todo mundo. Obrigado, Marcelo. Obrigado você.